Prosseguindo com a explicação do Alter Rebbe, nos diz o Rav Shneur Zalman sobre a evolução da reza dentro do judaísmo, que isso essencialmente começou a se ampliar e se desenvolver apenas na ausência do Beit HaMikdash, do templo sagrado, quando estávamos desprovidos do templo sagrado, as oferendas, os rituais tradicionais, seja no primeiro templo, depois no segundo templo. Como ele nos diz e traz, que historicamente nós sabemos, no primeiro Beit HaMikdash não haviam rezas, havia a ideia, aquilo que existe pela Torá, quando alguém precisa de alguma coisa específica, que peça com suas próprias palavras para Deus, ou aquela pessoa que quer agradecer, que diga obrigado Deus e assim por diante. Mas os horários prescritos para as rezas, os textos das orações, toda a estrutura técnica e prática halakhica legal da reza, isso só veio mais tarde, conforme é sabido, que a obrigatoriedade da reza nos moldes que nós temos hoje é midrabanan, de instituição rabínica. Na época do primeiro Beit HaMikdash, nem encontramos que haviam rezas, não rezas coletivas, né, com quórum mínimo na presença de minyan, etc. Não. E mesmo na época do segundo Beit HaMikdash, quando os homens do grande sinédrio começaram a instituir orações, então eles instituíram o Shmonesre, aquela reza essencial das chamadas 18 bênçãos, etc. Mas tudo era feito de uma maneira muito curta e rápida, chamada de Tfilah Tzara, uma reza muito curta apenas e tão somente. Já toda a parte de versículos de louvor, de salmos, bênçãos anteriores, posteriores ao Shema, etc., toda a parte extensa da reza, isso só foi instituído pelos nossos sábios depois da destruição dos dois Beit HaMikdash, dos dois templos sagrados. Então, seguindo esse raciocínio, essa linha de pensamento, se fala, lembrando que nós estamos aqui analisando o motivo da descida da alma sagrada aqui para esse mundo terrestre. Então não podemos dizer que todo objetivo da descida da alma consiste em que para que a própria alma vincule-se a Deus com amor e temor amor e temor que são cultivados através do serviço espiritual na oração, durante a reza, o trabalho com o coração. A hora da reza é o momento de lapidar o nosso coração e cultivar ou revelar sentimentos nobres de amor e temor a Deus. Então aqui o Alter Rebbe está querendo nos provar algo interessante. Ele diz, não pode ser que esse seja o objetivo, cultivar o amor e temor na hora da reza, apenas e tão somente. Por quê? Porque haviam várias gerações no judaísmo onde nem se rezava. Se esse fosse o objetivo da descida da alma ao mundo, então a reza deveria fazer parte do nosso ritual religioso, da nossa espiritualidade, desde o início do judaísmo, desde que nos foi entregue a Torá. Mas na prática nós notamos que durante séculos, muitos séculos, milênio, durante todo esse tempo que os judeus viveram até o final do segundo Beit HaMikdash, isso desde a entrega da Torá até o final do segundo Beit HaMikdash, isso dá praticamente 1.300 anos ou mais, Lo hayu mitpalelim klal, não rezavam, não havia reza. A mitzvah de amar e temor a Deus faz parte das 613 mitzvot. Mas reza não havia, reza formal não havia, não tinha sido instituída. Mesmo depois, no segundo Beit HaMikdash, como nós falamos, apenas rezas curtas, etc. ובוודאי כל העבודה שלהם לא היה כי על דרך זה להפוך מריר למיתקה. Mas ele nos diz o Alter Rebbe com certeza, seguindo aquilo que o Zohar nos fala, em todas as gerações, não há dúvida que o serviço espiritual, a missão da alma sempre se constituiu naquilo que o Zohar fala, converter a amargura, o amargo em doce, transformar o mal em sagrado. Porém, o que nós entendemos daqui, que até antes da destruição do segundo Beit HaMikdash,
esse processo era realizado de outra forma. Esse objetivo era obtido, era conseguido de outra maneira, essa transformação do amargo em doce, essa conversão do mal para sagrado, era obtido não através da reza, porque não havia reza, ou talvez nem houvesse necessidade de reza, como nós vamos ver a seguir, mas isso era obtido de outras formas. אלא ודאי שעיקר תכלית ירידת הנשמה למטה ובשביל עבודה להפיכת הגוף ונפש הבעמית לקדושה. Em outras palavras, ele nos diz, o principal não é apenas desenvolver, cultivar amor e temor na alma divina, ou revelar e trazer à tona o amor e temor a Deus na alma divina, e eventualmente envolver e contagiar um pouco também a alma animal. Ele nos diz, não, isso é obtido e é cultivado, esse é um serviço que é feito durante a reza. Mas o objetivo principal não é esse, o objetivo principal consiste no quê? Naquilo que fala o Zohar, transformar o amargo em doce. A nossa alma desce aqui para esse mundo para justamente transformar o corpo e a alma animal em algo bom e positivo. Que não deixar que eles sigam suas inclinações e tendências e quedas naturais apenas para o físico, corpóreo, material, etc., mas sim transformá-los e convertê-los para o campo da Kedoshá. O Be'avodah zu asku gam bedorotahem. E nesse serviço espiritual, em todas as gerações se dedicaram os Yehudim, de forma geral, etc., mesmo nas gerações anteriores, onde não havia ainda a tefilá, a reza instituída de maneira formal, né? Antes de haver a reza diária, etc. Mas, como nós falamos, o Zohar afirma que só tem passe de entrada, o visto de entrada para o Olam Abá, para o mundo vindouro, aqueles que transformam a escuridão em luz. Então, aparentemente, o que a gente deduz e conclui daqui, que na época do primeiro, do segundo Beit HaMikdash, esse trabalho, essa realização de transformar o amargo em doce, o mal em sagrado, era obtido de outra forma, através das oferendas, de outros rituais, etc. De qualquer maneira, aqui fazendo uma síntese daquilo que nós estamos vendo, o que nos foi explicado até agora, nós sabemos de diversos lugares na Hassidut, Sheikar Tachlit Yeridat HaNeshama Lemata, principal motivo e objetivo da descida da alma aqui para esse mundo consiste em que? Bishvil dveikuta bekoná, para ela se conectar, a alma se conectar com seu Criador, ou se reconectar através de amor e temor a Ele, que são cultivados, desenvolvidos e revelados através da reza da oração, que são cultivados durante a oração. E como nós dissemos, o objetivo disso não é visando o benefício e elevação espiritual da própria alma, porque a alma já estava num plano espiritual elevado antes de descer esse mundo, né? E como nós falamos, o quanto de amor e temor que ela consiga cultivar aqui, estando dentro de um corpo físico com a alma animal, é muito inferior àquilo que ela já possuía desprendida do plano material, não incorporada no corpo físico, etc. Então não se pode dizer que o objetivo era esse, porque isso é um prejuízo, é bem menos do que a própria alma já tinha. E mais do que isso, não podemos dizer que o objetivo esse do cultivo de sentimentos de amor e temor durante a reza, durante a oração. Por quê? Porque durante um terço da história do povo de Israel não havia reza ainda formal. Isso não foi ainda instituído. Então tem que haver um outro motivo para a descida da alma. E como nós falamos, esse motivo não é apenas cultivar o amor e temor a Deus visando uma unificação da alma com o espiritual, mas sim a transformação do mal em bem. Que isso só pode ser obtido aqui nesse mundo onde existe mal. No plano espiritual, lá não existe nada de negativo. Então, Bechreach Lomar, por isso, obrigatoriamente, nós somos levados a essa conclusão, Sheikar Tachlit Yeridat HaNeshama Lemata, que o principal objetivo da descida da alma para o mundo terrestre
visa isso que nós estamos dizendo, transformar o corpo e a alma animal, converter o corpo e a alma animal. Isso significa transformar o amargo, o corpo, a alma animal, em doce, em bom e positivo. אלא שבדורותינו האחרונים אי אפשר להפוך את הגוף ממריר ולמיתקה רק על ידי דבקות הנשמה באהבה ויראה בתפילה. Pelo visto, nas gerações anteriores, ou havia mais facilidade, ou havia mais espiritualidade, ou até pela presença, pela existência do Beit HaMikdash. Se diz que quando nós tínhamos o templo sagrado de pé no mundo físico, então isso acabava irradiando divindade, santidade, espiritualidade para o mundo todo. Isso tornava bem mais fácil e acessível uma ascensão espiritual por parte da pessoa, por parte do ser humano. Quando havia o Beit HaMikdash aqui construído de pé, havia uma revelação divina mais presente, mais manifesta no nosso mundo físico. E isso, como nós dissemos, era um elemento facilitador que viabilizava, tornava mais acessível o serviço espiritual de cada um de nós. Na ausência do Beit HaMikdash, por isso não era necessário todo esse esforço, todo esse trabalho de concentração, de meditação, de kavaná, de devoção durante a reza, durante a oração, ou orações diárias, ou quantas orações por dia, etc., e com textos às vezes até extensos. Tudo isso não era necessário. Né? Se fala, aquele carro, dizem, olha, ele é tão bom que ele atinge a velocidade de 100 km, de 0 a 10 segundos ele já chega nos 100 km. Né? Então se diz que naquela época também, para conseguir engatar, ou para conseguir engrenar espiritualmente, se conseguia isso com muito mais rapidez e facilidade, porque com a presença do Beit HaMikdash na terra, no mundo, isso irradiava santidade para o mundo inteiro e tornava bem mais fácil e acessível a conexão com o divino. Porém, na ausência, depois da destruição do Beit HaMikdash, na ausência do templo sagrado, quando a Shekhinah, a presença divina, não está revelada e manifesta aqui no plano terrestre, inclusive se diz que quando havia o Beit HaMikdash na terra, então se notavam lá milagres explícitos. Se uma pessoa tinha questionamentos ou dúvidas de fé, bastava viajar para lá e ver com os próprios olhos, ou sentir milagres que aconteciam. Havia uma revelação divina evidente no mundo. Na ausência do Beit HaMikdash, nós temos que resgatar a espiritualidade e elevação de outras formas. Por isso foi instituída a reza como um serviço espiritual, profundo, interno. Às vezes até isso é uma luta consigo mesmo, para a pessoa se concentrar, para a pessoa desviar o foco apenas do físico, do material, do egocentrismo e meditar sobre algo elevado, sobre algo espiritual, sobre a divindade, etc. E isso nos leva à conclusão, Sheikar Tachlit Yeridata Neshama Lemata, que de fato o principal objetivo da descida da alma aqui para baixo, como diz o Zohar, é para transformar o amargo em doce e a escuridão em luz. Ela, Shebedoroteilo Achronim, apenas que nas nossas últimas gerações, nos últimos praticamente 2000 anos, Iefshar Lafoch et Aguf Mimeriru Lemitka, não temos a possibilidade, não temos a habilidade, a força de transformar o nosso lado físico corpóreo, o nosso lado material, o amargo em doce, Rak Aliedei Dveikut Neshama, apenas através de uma conexão profunda da alma com amor e temor a Deus que é obtida durante a reza, a oração. Como nós falamos, nas épocas anteriores, quando havia o Beit HaMikdash, não era necessário rezar e rezar tanto. Por quê? Porque a divindade estava mais explícita e presente de forma revelada no mundo, e por isso facilmente e rapidamente as pessoas se conectavam a Deus. Porém, com a ausência do Beit HaMikdash, acaba prevalecendo e predominando o materialismo, o lado físico, corpóreo, etc. Por isso é necessário um serviço, um trabalho elaborado, e esse serviço é o serviço espiritual durante a reza e oração para cultivar, despertar e revelar amor e temor a Deus, e assim reestabelecer a conexão com o divino.
שאם כן בדורות הראשונים היו יכולים להפוך את הגוף מחושך לאור גם בלי עבודת התפילה. Nas primeiras gerações, quando havia ainda o Beit HaMikdash, eles eram capazes de transformar a escuridão em luz, o amargo em doce, mesmo sem todo esse esforço e trabalho com o coração durante a oração. Por isso não tinham as orações instituídas, que eles conseguiam isso espontaneamente, naturalmente, de forma mais fácil, rápida e acessível. Nós que não temos essa revelação divina, precisamos de todo o empenho e esforço no serviço espiritual com o coração durante as nossas preces.